Boa noite a todas e todos. Feliz de estar com todas e todos de novo. As pessoas que vieram especialmente até aqui para aproveitar a oportunidade desta aula especial e diferente no seu formato, uma aula híbrida, por um lado, e gratuita, por outro, aberta a todo mundo, que é oferecida através da academia e da CIP como um todo, para a comunidade em geral. Então, nós, na aula passada, falamos sobre perdões. E falamos sobre perdões porque o mês de Elul, o preparo para as grandes festas, se chama o mês das Selichot, em hebraico, perdões. Tivemos um bom tempo que falamos sobre as 9 variáveis dos perdões, certo? Que são 3 perguntas e 3 situações, e como se combinam as 3 perguntas para cada uma das 3 situações. As situações são pedir o perdão, dar o perdão, ou seja, perdoar, e receber, acolher, aceitar o perdão. E as perguntas eram: em quais situações, ou seja, por quais razões, por quê pedimos, entregamos e recebemos o perdão, como, de que forma e e para quê. Para quê é que pedimos o perdão? Ou seja, por quê, como e para quê. Pedimos, damos e recebemos o perdão. Depois de toda essa análise, nós passamos também por umas situações que mostra o Talmud, e finalmente entramos na liturgia das Selichot, explicamos quando são ditas, a suspensão do tempo, num tempo sem tempo, analisamos os textos primordiais das Selichot, os 13 atributos, Aguf, Shelach, ou seja, o corpo é uma obra divina e a alma também, e assim por diante. Escutamos algumas melodias da liturgia de Selichot. Esta aula, e a que vem, vai ser dedicada a liturgias específicas de Rosh Hashanah. E, na verdade, na aula que vem, estaremos na transição. Teremos algumas de Rosh Hashanah e algumas que são também de Yom Kippur, porque vamos nos concentrar principalmente no Avinu Malkeinu. E é provável que o Netane Tokef, que também se diz nas duas, seja tratado na semana que vem. E, finalmente, a última aula será toda dedicada a Yom Kippur, e aí falaremos sobre Kol Nidrei, e falaremos sobre Neilá e outras coisas que não vou contar agora. Muito bem. Então, para entrarmos no clima da Rosh Hashanah, vamos começar pela melodia clássica de Rosh Hashanah, para podermos, já que este é um curso diferente no seu formato, teve um pouco de música da outra vez, então hoje vamos começar com o Nigun, com a melodia clássica Ashkenazi de Rosh Hashanah. Não se preocupe, Natan, vai ser tarareada, não é uma música que vai ser passada dessa vez. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, lai, la, 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 lai. Lai, 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 la, 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 lai. Lai, 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 la, 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 lai. La, 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 lai, lai. Não quero quebrar tão agressivamente o clima, mas essa música que para nós é tão clássica, tão Rosh Hashanah, não é uma música judaica, senhoras e senhores, não é. Um dia, um maravilhoso e terrível professor de Jerusalém, especializado em música litúrgica, explicou exatamente toda a história desses compassos e mostrou que é uma melodia clássica da Idade Média alemã, não judaica. Os judeus gostavam dessa música, trouxeram para a sinagoga.
Exatamente nas grandes festas. Olhem que ousadia. E vejam o que é a força da tradição, como algo que em algum momento foi radicalmente reformista. Vou repetir. 2 R's. Radicalmente reformista se tornou extremamente tradicional. É quase, eu sempre digo de brincadeira, como se nós introduzíssemos uma música dos Beatles ou de Queen na sinagoga, teríamos centenas, milhares de pessoas dizendo, como assim, blasfêmia, sacrilégio, e depois de décadas e séculos se torna isso algo sagrado, porque ninguém lembra dos Beatles, mas todos lembram do Col Nidrei cantado com a música de All My Loving. É quase isso, é quase isso. Muito bem, de todo modo é uma música que hoje nos toca especialmente e que ficou forte pelo peso da tradição. Para podermos analisar e viajar e nadar na linguagem litúrgica, é importante que nós possamos trabalhar primeiro alguns conceitos e que possamos entrar no clima da reza propriamente dita. Afinal de contas, este curso se chama Além do Texto. E então nós não nos propomos apenas analisar os textos, que isso é o principal que vamos fazer em todas as aulas, como fizemos da outra vez e também nesta, mas nos propomos mergulhar no clima que a liturgia propõe. Então, para isso, precisamos compreender também alguns termos. Nós vamos dedicar um pouco de tempo agora a alguns termos, a algo da terminologia clássica da liturgia, que vai ser uma ferramenta fundamental para vocês. E depois vamos analisar juntos algumas frases e algumas reflexões que eu chamo de kavanot gerais, escritas por pessoas que, como nós, queriam se preparar bem para a reza. Não sei se de Rosh Hashanah ou de Yom Kippur. Rabinos, alguns e outros não. E depois disso vamos entrar nos nossos textos. A primeira palavra que quero trazer para vocês, palavra-chave da linguagem desses dias, é a palavra het. Sabem, al het shechatanu lefanecha. Het é, teoricamente, traduzido como pecado. Rapidamente vamos encontrar vocês com muitos entendidos do judaísmo que vão dizer que no judaísmo não existe o pecado. Então vamos entender, como assim? Mas aparece a palavra het. Não só het, aparece também a palavra avon e a palavra haverá. Então tem 3 palavras, nenhuma delas é pecado. De onde vem essa conversa ao redor de que no judaísmo não existe o pecado, somente o erro? E aliás, os mahzorim com os quais eu cresci na Argentina, toda a fórmula de al het shechatanu lefanecha, que se repete muitas vezes, e que cada uma dessas rezas tem várias partes, esse tal de al het shechatanu lefanecha era traduzido em espanhol por el error que hemos cometido frente a ti. Ou seja, pelo erro cometido diante de ti. E não sei como traduz nosso Mahzor, já veremos isso na próxima aula, porque isso aparece somente em Yom Kippur. De onde vem essa ideia de que no judaísmo não existe o pecado? Eu imagino que principalmente da tentativa de dizer que no judaísmo não existe o pecado original. O pecado com P maiúsculo. A ideia de que a vida surge de um pecado. Isso é verdade. O judaísmo não vê a vida como o resultado de um pecado. Não mesmo. Não mesmo. A vida é uma bênção, é um valor, é algo bom. E sim, ela vem de uma relação sexual e a relação sexual não é pecaminosa no judaísmo, em absoluto. Pelo contrário, é chamada no Talmud de mitzvah, entre outras coisas. Tem muitos nomes para a relação sexual no Talmud. Mas isso é outro curso. Por exemplo, uma das palavras para a relação é conversa.
Bem, mas uma das palavras-chave mais conhecidas é mitzvah. Quando o homem se encontra com sua esposa para a mitzvah, então, claro que não é um pecado. Então, nesse sentido, a vida, as pessoas não nascem de um pecado original. Não existe um pecado original. A pessoa não é pecaminosa, errada, até provar o contrário. E não precisa ir se purificando do pecado que a originou. Isso é verdade, tudo isso é verdade. O judaísmo, nesse sentido, é absolutamente oposto a esse pensamento. Então, se a frase que diz, no judaísmo não existe o pecado, se refere a isso, é verdade. Agora, existem transgressões, não cumprimento de preceitos? Sim, existem. Existem no judaísmo. Será que a palavra pecado é uma palavra muito mais pesada na teologia cristã e no judaísmo o erro é algo muito mais leve e por isso é importante diferenciar os termos? Pode ser, mas dizer que não existe a transgressão a uma norma religiosa não é verdade, existe. E tem terminologias. Quais são as terminologias? A mais básica é het. Het se escreve het, tet, alef. Para os que sabem hebraico. Het, tet, alef. E por isso alguns que sabem um pouco de hebraico, quando veem finalmente isso escrito, o pronunciam erradamente. Inclusive tem Hazanim no mundo. Eu não estou falando nunca das pessoas de nossa casa. Que podem errar também. Mas het se escreve het, tet e alef mudo. E por isso alguns veem esse alef lá e dizem heté. Mas não existe essa palavra. A palavra é het. E termina em T. Het. Então, imagino que isso para a pronúncia brasileira é difícil, vai terminar em het ou uma coisa assim, mas é het. Ok. A outra palavra é avon. Ain, vav, nun. E a outra palavra é haverá. A palavra haverá significa transgressão diretamente, porque haverá vem do verbo la'avor, que significa passar, ultrapassar. Então, tinha uma norma e você ultrapassou, ou passou dela. Isso é haverá. Agora, que é avon e que é het? A palavra het é a mais difundida, é a que mais aparece nas rezas, e tem uma etimologia extremamente interessante, que tem tudo a ver com o que nós precisamos estudar. Het vem do verbo leachti, e leachti significa errar, como em português, errar um objetivo, um alvo. Sabe, se você está fazendo um jogo de apontar com uma flecha, e aí tem aí o alvo e você jogou a flecha para o outro lado, então você erti et matará. Exatamente essa é a palavra. Exatamente. O que é muito interessante. Porque o que significa, então? É um erro não somente porque você não fez o que devia. A base é como que você tentou e desviou. É um desvio. Ou perdeu. Ou não chegou ao local. Ou não estava no local específico, certo, na hora certa. O esperado. Então, o het, de repente, sai, se nós vamos à origem da palavra, à filosofia da linguagem, a compreensão que precisamos toda vez que vemos esse conceito aí, não deve ser a compreensão eclesiástica. E precisa nos levar à origem da palavra. E a palavra é uma pessoa que está tentando chegar no alvo e
desviou, ou aquele que chutou um pênalti e também se diz erti. Não é essa carga moral necessariamente. É algo muito mais humanizado. E é algo quase físico, geográfico. Tem um local determinado, muito específico, talvez muito ideal, e nem sempre é tão fácil dar justo no alvo. Precisa de muita precisão. Quase como que mais factível, mais natural, mais esperável não acertar que acertar. E nesse sentido, então, toda a conotação do het deixa de ser algo tão desprezível e se torna, mesmo que errado, algo normal. Não para normalizá-lo. Você treina e treina e treina e treina até que acerta o pênalti. Mas compreende que existe algo natural no humano, que vai chutar a bola e pode ser que não vai dar justinho no alvo. E tudo bem, se esforce mais a próxima. Não sei se concordam, mas a linguagem nos coloca num lugar que, ao mesmo tempo, humano, que ao mesmo tempo nos convoca a melhorar, a treinar, e ao mesmo tempo nos deixa um pouquinho mais leves que esse peso da culpa. Isto está absolutamente fora de toda a conotação. Tá? Inferno, castigo, Satã e tudo isso. Muito bem. Existe também, dentro da palavra het, a palavra hitui, que significa desinfectar, com a mesma palavra. Ou seja, tem aí uma conotação de algo que está como sujo e que deve ser limpo. Isso aparece muito na liturgia também, que nos limpemos dos pecados, como que existe uma sujeira espiritual, ética, moral, mental, emocional, e que queremos limpar, purificar, depurar. Então, de algum modo, o primeiro que temos que trazer aqui é que o pecado não precisa dessa nuvem, ou dessa pedra, ou desse peso, mas sim da tentativa de melhorar o tempo todo, e que tem dentro a ideia de buscar acertar melhor da outra vez e limpar também. E se trata algo de dar certo e de um lugar, né? Como se tratasse de... porque, aliás, a haverá é a transgressão. Quando a reza muitas vezes pede para não sermos castigados, o que diz é está a vir, né? Passe, o mesmo que é a transgressão é o que nós pedimos na linguagem litúrgica e hebraica, o que nós pedimos para fazer com o erro e com o pecado. Que o passe, que o leve. Isso é o que se pede de Deus na liturgia. Ha'averna. Por quê? Porque é muito... Isto vem de um versículo da Bíblia que diz que Gadol avonim minso, é muito grande meu avon, que é a outra palavra, para carregá-lo. Então, o retire, me alivie. Estou trazendo um pouco, então, para começar, essas imagens, para que compreendamos a linguagem, através das imagens, o fundo da linguagem litúrgica. Tá bom? Então, het tem a ver com não acertar, e buscar acertar, e se treinar para acertar. Tem algo de sujo que queremos limpar, desinfectar, na mesma própria palavra, ou seja, o treino para acertar é um treino que pode desinfectar e limpar. E, por outro lado, a transgressão é ter passado quando tinha que ter feito, mas o que pedimos é que se releve, se leve
com leveza, porque a carga é pesada. Então, de algum modo, toda essa linguagem nos traz, na minha opinião, a pensar onde não estive que devia estar, porque é uma questão de lugar. Onde estive que não devia estar? Como estive? Talvez estava aqui, mas devia estar aqui. Por onde passei e devia parar? Onde tropecei e devia continuar, ou devia pular? Que coisas ficaram pesadas e preciso relevar. Muito bem, esta é uma primeira parte. A outra questão interessante para trazer aqui é a ideia de o Rabi Sholom ben Eleazar Rokeach, de Belz, é um rabino hassídico, que diz que existem 3 exílios entre os judeus, que podem se exiliar e perder entre as nações, os judeus entre si, e o terceiro, que é o mais importante, que é o que trabalha as grandes festas, é quando a pessoa se exilia de si própria, quando falta de si própria, quando não está com si própria. A liturgia de Rosh Hashanah e Yom Kippur, a celebração de Rosh Hashanah e Yom Kippur, são, acima de tudo, um chamado a que a pessoa volte a se encontrar com si própria. Teshuvah é volta. Teshuvah é resposta. A palavra Teshuvah é o trabalho espiritual principal desses dias. E a palavra Teshuvah significa resposta, significa retorno. E se usa também para falar de arrependimento. Então a ideia é que a pessoa retorna a si própria, responde, se fala. Sim, responde quer dizer que pergunta também. Ou que responde de outro modo quando retorna. Eu fiz tal ou qual coisa, eu não te cumprimentei tal ou qual dia, então retorno à mesma situação e respondo de outro modo. Essa é a Teshuvah mais simples, a mais básica. Mas a ideia de retornar a você mesmo, se perguntar e se responder, essa é a Teshuvah, estar com você, estar em você. E não estar vazio, exiliado, alheio de você mesmo. Muito bem. O rabino Kalonymus Kalmis Shapira, famoso porque é o rabino do gueto de Varsóvia, escreveu várias coisas que influenciaram nossa liturgia, e outros textos muito importantes. Ele diz que a Teshuvah é pedida, é chamada, convidada, especialmente no aniversário da criação do mundo, ou seja, Rosh Hashanah. Por quê? Porque a Teshuvah nada mais é do que a criação da pessoa. Então, no aniversário da criação com C maiúsculo, as pessoas são chamadas a se autocriar de novo através da Teshuvah. E aqui entramos já em algo muito mais profundo. Nós estávamos dizendo, 2 minutos atrás, que a Teshuvah era um retorno a nós mesmos. Então, se é um retorno, porque é uma criação. Criação soa algo novo, retorno soa algo velho. Bom, e aí vem a grande sacada dele. E ele disse o seguinte, eu acho que esta é uma das coisas mais belas, mais emblemáticas e mais profundas que tenho lido na minha vida sobre a Teshuvah. Então, escutem bem. Sabem que algumas coisas eu estudei bastante, a Teshuvah é uma delas. Já fizemos cursos sobre a Teshuvah, está na hora de renová-lo. Ele diz que a Teshuvah, ele sugere que a Teshuvah é um retorno de nós a um lugar de nós no qual nunca estivemos. Um retorno de nós
a nós num lugar onde nunca estivemos ainda. Como se existissem partes de nós ainda não visitadas, não desenvolvidas. E a Teshuvá é uma volta, da volta, para chegar nessa parte que você ainda não visitou. E não visitou porque não se desenvolveu. É como algo que está em você atrofiado. Ou embrionário. Ainda não foi regado. Uma semente de você. Ainda não germinada. Mas você, para isso, tem que entrar muito profundo para encontrar essa parte. É você, é um retorno do retorno, mas é um lugar que você ainda não conhece. E por isso é uma criação. E por isso se faz no aniversário da criação. E por isso, com isso, você cria também. Porque você cria a si próprio e gera uma novidade, uma criação à sua volta. Isto são todas grandes introduções a todo o universo das grandes festas que vão, espero, ajudar a que vivamos isso muito melhor. E conto a vocês que em todos os anos, aqui na CIP e em geral, ou seja, nos 16 anos na CIP e os 26 anos de rabinato, ainda não fiz com ninguém. Então, estamos fazendo algo, uma nova criação. É como, na minha opinião, quando eu li pela primeira vez esse texto, agora encontrei aqui uma nota minha velha, é um pouco como dizer, viram esse comentário que diz que Michelangelo dizia que David já estava na pedra? Porque as pessoas perguntavam, como fez uma obra tão genial? E Michelangelo disse, eu não fiz nada, David estava na pedra. Eu só retirei tudo o que estava atrapalhando e ficou aí David. Ele viu lá. Todos passavam pela pedra e viam uma pedra. Como se houvesse esse David na pedra de todos nós, e nós temos que ser o Michelangelo de nós mesmos. E agora vamos a outra coisa muito importante a mais uma coisa muito importante para se preparar para qualquer reza. E especialmente para esses dias intensos de rezas. Minha não humilde opinião, eu normalmente digo minha humilde opinião, mas neste caso não vai ser humilde, vai ser uma opinião enfática, intensa, de quem reza muitas vezes e muito, é que um dos movimentos mais interessantes da reza é o que propõe a própria linguagem hebraica para falar em rezar. Vocês devem lembrar, já falamos isso muitas vezes, escrevemos isso, minha introdução ao livro, ao Sidur Shavuot começa dizendo isso, o verbo rezar em hebraico é um verbo reflexivo. Em hebraico, rezar não existe, se diz rezar-se. Lehit palel. Então, é realmente uma viagem a nós mesmos. Através dessa viagem, nós podemos, talvez, nos conectar com o divino, talvez justamente trabalhando conosco ou indo muito profundo. Um dos meus mestres, Art Green, diz que a transcendência é a própria imanência. A transcendência é para dentro. E que existe um infinito para dentro, não somente para fora. Rezar-se, então, é um trabalho introspectivo. É uma oportunidade de se reencontrar e não se manter alheio de nós mesmos, como falávamos antes. Muito bem. Agora, o que significa isso na hora de rezar? É um trabalho muito complicado. Porque você lê qualquer texto e o texto se refere a um outro ser. Fala com Deus. E a maioria das rezas
pede a Deus ou louva Deus. Muito bem, minha proposta e minha sugestão, e se eu for o rabino de vocês, minha forte sugestão, o que mais sugiro a vocês que façam toda vez que vão rezar, eu nunca falei desse modo tão enfático, é que todas as palavras vocês se imaginem que se referem a você. Tudo que você pede de Deus, na verdade, se refere ao que você tem que fazer com você. Tente fazer esse exercício e vai ver como a experiência da reza muda 180 graus. Por exemplo, uma reza que diz Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Uma das primeiras que lemos de manhã. Qualquer dia, também em Rosh Hashanah. Abençoado seja Deus, Rei do Universo, que abre os olhos dos cegos. Você diz essa frase, se fica na literalidade, rapidamente vai sair da sinagoga e vai fechar o livro. A não ser que você conheça algum cego mesmo, ou a não ser que você seja cego ou tenha sido cego. Agora, se você dá um crédito a um texto que tem mais de 2000 anos, que passaram por ele poetas, filósofos, místicos, poetisas místicas e filósofas, e o disseram todos os dias, e se comoveram com isso todos os dias, deve ser que ele diz alguma coisa a mais. Minha proposta é, pense onde você é cego, mesmo vendo, que é o que você não vê, que é o que você sabe que não vê, que é o que você sabe que não sabe que não vê. Eu me encontro com você e conheço de você algumas coisas, então essas são as coisas que eu sei que vejo. Eu descubro que tem algumas coisas que não ficam muito claras para mim. Essas são as coisas que eu já sei que não sei de você. E tem um monte de outras coisas que nem sei que não sei sobre você. Porque você é infinito. Se eu, toda vez que vou me encontrar com você, vou ter essa consciência comigo, então com certeza vou te ver e ao mesmo tempo não te ver de um modo muito mais empático. Muito bem, agora voltamos a Brachá. Eu acordo de manhã, vou me encontrar com você daqui a pouco, e antes rezo essa Brachá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Abre os olhos dos cegos. O cego sou eu. Aí não peço de Deus. Eu me digo a mim que possa me encontrar com você e ver tudo o que não vi ontem. E aceitar tudo o que não consegui ver até agora. E dar um espaço para o que não vou ver nunca. Essa reza mudou tudo. Já não tem nada a ver com se eu sou cego ou não sou cego e se tem cegos no mundo. Com todo o carinho, o respeito e a admiração pelos cegos, claro. Os que rezam aqui na CIP e me escutaram algumas vezes terão visto que eu quase sempre traduzo as rezas de um modo diferente de como estão escritas no Sidur, e quase sempre começa dizendo que possamos tal e tal coisa, que possamos tal e tal outra. Você vai ler o texto original, não diz que possamos, diz Deus faça tal coisa. Te rogamos que faça tal outra, te imploramos, te pedimos. Então a proposta é tudo que atribuímos a Deus, lê-lo como se fosse um mandamento com o qual nós queremos nos comprometer. Ou um trabalho, ou uma sugestão para que nós façamos. Aí você dirá, bom, esta é uma interpretação do Rabino Ruben. Posso tomá-la ou não? É verdade, é uma interpretação minha. Sugiro isso. Posso dizer que não sou o único que pensa isso. Claro, tem muitos outros que pensam assim. Talvez não com tanta ênfase. Mas, além disso, isso tem uma justificativa. Tem rigor científico. Por quê?
Porque a teologia judaica não deixa claro quem é Deus e como funciona Deus e como é Deus. Nós falamos muitas vezes de que Deus, esperamos que não seja o velhinho da barba branca. Pode ser mulher, pode não ser alguém. Pode ser os valores. Pode ser o ser. O ser, tudo que é também divino. O ser que habita em tudo que é. A faculdade de ser. Então, se é assim, quando eu rezo, quem rezo? Não rezo alguém, não estou ligando e alguém me atende. E me escuta ou não. É um movimento total, maior. Bom, esta teologia que estou dizendo é muito difundida no judaísmo. Isso sim, não é alguns que interpretam assim. Todos os místicos interpretam assim, não é alguém Deus. E a maioria dos filósofos também. Então, já são quase todos os mestres da história judaica. Porque ou eram místicos ou eram filósofos. Então, quando dizemos, apesar de que o texto parece, eu, humano, rezo a um Deus que está lá e digo, Deus faça isso, Deus faça aquilo, pode ser. Podemos rezar. Eu não estou dizendo que isso é proibido e que isso está mal. De jeito nenhum. E não estou dizendo que não é essa a intenção do texto. Também não. Quem for bem e se sentir bem, e sentir que essa é a intenção do texto e que isso é o que o conecta com si próprio, com o texto e com o mundo judaico, bem-vindo, bem-vinda, sem problema nenhum. Estou sugerindo uma alternativa. Estou tentando justificá-la. A alternativa, então, é leia todos esses textos como lembrando que Deus não necessariamente é alguém, e então, se não necessariamente é alguém, é uma essência, é uma força, é algo que está em tudo, que é talvez tudo, e então, a quem estamos rezando? A esse movimento, a essa transformação. E essa transformação depende de mim também. Essa é a ideia. Tá bom? Muito bem. Eu me escrevi a mim há muito tempo, seja a reza que pede. Seja o Deus em que acredita. Outra questão importante na reza é como nos colocamos na reza. Existe um conceito no estudo da liturgia judaica e na forma como o hebraico moderno, inclusive, fala da reza, uma expressão que diz Ha'amidah mul Elohim, que significa o fato de se ver diante de Deus, se ver diante do divino. Se nós fôssemos menos, e isto fosse um workshop, poderíamos fazer um pequeno exercício, eu já estou sugerindo com isso, claro, é sempre um pequeno truque que estou fazendo, que cada um faça ele com si próprio. Um pequeno exercício no qual cada um que quiser pode compartilhar como se sente com a proposta de se colocar diante do divino, ou diante de Deus. Como é isso? Que emoções desperta e quais inibe? Diante do divino nos sentimos como? Como nos vestimos diante do divino? Falamos ou estamos em silêncio? Estamos vestidos em forma elegante? Estamos vestidos de qualquer forma? Estamos nus, talvez. Porque isso é estar diante do divino. Escutamos ou falamos, como falei antes? Nos sentimos pequenos ou grandes? Nos sentimos abraçados ou abandonados? Ou buscando ou acompanhados? Nos sentimos julgados ou nos sentimos amados? Nos sentimos compreendidos ou nos sentimos cobrados? Como é a Amidah mul Elohim? Como é estar diante do divino? Tentamos trazer o melhor de nós? É como quando você está
num casting, se fosse um ator, ou um aluno que está numa prova e tenta dar o melhor, ou está antes de uma entrevista de trabalho, ou de um date. Ou trazemos o pior de nós, para ver se podemos melhorá-lo, limpá-lo, já que Deus. Ou diante de Deus, chegamos com toda a nossa mala de reclamações, ou de pedidos. Nós sentimos, eu não posso nada, por isso vim aqui a me encontrar com Deus. Eu posso quase tudo, vim me encontrar com Deus para essa partezinha que faltou. Ou nenhum nem outro, esgotei, eu já fiz toda a minha parte, agora venho ver o que pode fazer você. Que pode ser tanto quanto, mais, menos. Como é estar diante de Deus? Isso é muito importante, porque a reza deveria ser isso. Nós muitas vezes estamos na sinagoga e a reza é uma viagem à história, ou uma viagem à tradição, ou um encontro social, ou um dever. Eu acredito que se você está aqui é porque quer que a reza também seja outra coisa, porque para o encontro social não precisa curso. Para cumprir um dever também não. E para fazer o que todos já fizeram também não. Então deve ser que quer ver o que mais. Então, como intuo isso, digo, toda essa parte está também na reza. A reza judaica é também um evento social, é também um evento histórico, é também um evento comunitário, é tudo isso também. Bem-vindo, não tem problema nenhum. Mas é também uma viagem espiritual. Então, como funciona você quando se encontra? É importante dar um pouco de pensamento, emoção e voo a essa pergunta. A Torá nos conta que Agar, sabem quem é Agar? Agar era a concubina de Sara, ou seja, a outra mulher que convivia com Sara e Abraão. Sara era estéril, e então a concubina era quem daria o filho a Abraão. E daí nasce Ismael. Só que depois Sara se torna fértil. E nasce daí Yitzhak. E nesse momento se cria uma tensão e Agar é expulsa contra a vontade de Abraão. Claramente deixa isso claro o texto. Mas Sara e Deus concordam em que Agar pode ser expulsa. E depois desse momento de sofrimento, Agar está no deserto com Ismael pequeno, com o medo de que Ismael morra, não quer, porque está no deserto, já não tem mais comida nem bebida. Abraão preparou as marmitas e tudo para Sara. Diz tudo isso o texto, não é continho meu. Eu conto assim para que seja mais legal, mas diz que Abraão preparou as coisas para ela. Mas em um momento acaba tudo, eles estão no deserto. E ela diz, não quero ver o filho morrer. E reza, e o filho de algum modo reza também, Deus escuta tudo isso se lê em Rosh Hashanah. O que estou falando não é imagens aleatórias, são imagens relacionadas com tudo que vai nos levar à reza de Rosh Hashanah. E no primeiro dia se lê exatamente esta leitura. E, num momento muito forte desse relato, Agar é escutada por Deus, e Deus responde a ela, não se preocupe, o filho viverá e será o pai de uma nação gigante. E Agar, a partir desse momento, chama a Deus Adonai Roi. Roi, escrito com Ain, seria meu pastor. Mas na Torá, Roi está escrito com Aleph. Isto é importante para os que sabem um pouquinho de hebraico. E Roi com Aleph não é Roi com Ain. Roi com Aleph significa Deus é quem me vê. Vem do verbo lirot. Então, para Agar, estar diante de Deus significa se ver vista. Isso é estar diante de Deus. Se sentir olhada.
Sabe quando você está com alguém que você acha que a pessoa não está nem aí para você? Você diz, olha para mim, escuta, estou te falando alguma coisa. Olha, essa é uma expressão que aqui acontece muitas vezes. Então Agar chama a presença divina e se sente diante da presença divina como sendo uma presença importante. Ou seja, quem é Deus? Deus é aquilo ou aquele para quem minha presença ínfima, porque afinal de contas sou um pontinho, que como máximo durarei 120 anos. Que são 120 anos na imensidão do tempo e do espaço, no aniversário do mundo, nada. A pessoa chega em Rosh Hashanah com sua mala de emoções, sentimentos, histórias, raivas, brigas, pazes, emoções, desejos. E o primeiro que diz o livro é que se trata do aniversário do mundo e da humanidade. Ou seja, então guardo tudo e eu jogo fora, que quieto da minha mala. Só que esta teologia diz que o divino é aquilo que torna a minha presença ao mesmo tempo ínfima e ao mesmo tempo muito significativa e única. As duas coisas. Esse é o grande jogo de Rosh Hashanah. Você vem como um indivíduo único a trabalhar todos os detalhes de sua história do último ano, se puder. Por quê? Porque todos são extremamente importantes. E de cada um deles vai depender se você vai ter mais um ano ou não. Essa é a teologia. Disso se trata a liturgia. E ao mesmo tempo, constantemente o texto diz que esse é o aniversário do mundo, que Deus é gigante, que é o dono de tudo, de toda a história, de toda a humanidade, de toda a geografia, de toda a galáxia, de todo o universo. Nada e tudo, nada e tudo, nada e tudo. Esse é o jogo de Rosh Hashanah. Então, tem que tentar entrar nessa situação e ver como nos sentimos nesse zoom. Sabe quando abre o celular e fecha, não se vê nada e de repente eu abro tudo e uma letra ocupa toda a tela? É mais ou menos isso. Muito bem, então Agar chama a Deus de Adonai Roi e Yitzhak depois também. Heschel diz que a religiosidade consiste em se ver olhado por Deus o tempo todo. Abraham Yoshua Heschel diz isso também. E o que significa se ver olhado por Deus? Tentar colocar os melhores estándares. A pessoa que acha que Deus está somente na sinagoga é aquela pessoa que depois a vida dele não tem nada de santidade ou de força ou de divindade. A pessoa que leva o divino a todo lado torna a negociação no mercado, a discussão na rua, uma continuação da reza. Heschel dizia que quando estava manifestando em prol dos negros, nos Estados Unidos, seus pés rezavam. Essa é a frase mais famosa de Heschel. Então, a ideia é se sentir, se ver visto por Deus, olhado por Deus, o tempo todo, em todas as situações. Muito bem. E Hirsch sugere algo parecido, mas outro lado da mesma moeda, na minha opinião. Ele diz que a ideia, através da reza e da religiosidade, é tentar olhar tudo como se tivéssemos nós os olhos de Deus. O treino de rezar nos ajuda a enxergar as pessoas como se fôssemos deuses nós também. Ou seja, eu tenho aqui um rival, uma pessoa que detesto. Bom, vamos imaginar como Deus olha para ele. Porque eu não consigo olhar de outro modo, eu quero matá-lo. Não consigo escutá-lo. Tudo que faz está errado, é uma porcaria. Bom, ok.
eu acho que esse tipo de exercício é muito difícil, não podemos saber como Deus olha. Então, uma instância intermediária é pensar como olham para essa pessoa as pessoas que amam essa pessoa. Imaginemos a mãe da pessoa, o filho da pessoa, e aí talvez vamos aos poucos nos aproximar de um olhar bem diferente, que seria o olhar divino. A reza também serve para mudar o modo de olhar a tudo. Muito bem, vamos fazer aqui uma pausa para ver se tem perguntas, dúvidas, sugestões, opiniões sobre isto. E depois vou mostrar algumas kavanot e depois vamos entrar em umas rezas. Tem por aí? Estou vendo todas e todos aí a parte de Zoom. Quando vocês veem minhas costas é porque eu estou olhando vocês na tela. Ok. Não? Muito bem. E aqui? Também não? Ok. Então, aliás, quem quiser ver, várias delas estão no mesmo prólogo que eu fiz para o Sidur Shavuatov da CIP. Shavuatov. No Sidur Shavuatov tem vários prólogos que foram escritos pelos rabinos da época. O meu termina com várias dessas kavanot que estão aqui. Quem quiser lê-las em mais detalhe alguma vez, pode ir lá. Ou talvez, eu entendo que nós depois disponibilizamos os materiais, né, Fernanda? Nós disponibilizamos, então, depois entram na academia e podem também aí vê-los. Muito bem, vamos lá. Vamos. Sou eu. Obrigado, Natan. Ok. Muito bem. A reza é a voz que ouvimos ao escutarmos o que o universo nos fala. Essas são frases para introduzi-las, pensá-las e principalmente para senti-las. A reza é a voz que ouvimos. Prestem atenção, que linda forma de expressar. A reza não é algo que dizemos, é algo que ouvimos. Mas como ouvimos? Quando prestamos atenção ao universo que nos fala. Você sente que existe mensagem. A reza é mais escutar do que falar. Esse é um colega mais contemporâneo, David Ariel. A reza é o canto de Deus dentro de nós, escreve Buber. Há algo divino que canta dentro de nós, essa é a reza. A reza é nossa humilde resposta ao incrível presente de viver, ao incrível assombro. Assombro é uma tradução, enfim, se refere à surpresa, a se sentir porque assombro entendo que em português também é algo sombrio, não é? Mas se refere a estar surpreendido. Mas eu vi outras traduções assim. Em espanhol vai perfeito, né? Por se surpreender, por se assombrar, se impactar. Admiração, pode ser. Maravilhado. Uau. Sim, poderia ser em inglês. Muito bem. Quem faz da reza, esta é uma frase que vem do Talmud, né? Quem faz da reza uma rotina, sua reza não é considerada uma prece. O Talmud, os autores das rezas disseram que se você rezar, como infelizmente em muitas sinagogas rezam muitas pessoas, segundo os autores da reza, você não rezou. Olha que coisa interessante. André está mais contente que eu, está aplaudindo aqui.
O texto diz exatamente isso. Eles escreveram a reza e depois escreveram a lei sobre a reza. Aí você vai a um monte de sinagogas e encontra um monte de pessoas. Eles dizem, isso não dá, isso não é rezar. E há pouco tempo vi que existe um lugar no Shulchan Aruch, ou seja, no livro da lei judaica. O Talmud tem muitas coisas, discussões, que diz exatamente isso. Não, diz o seguinte, é melhor pouco rezado mesmo que muito sem kavaná. Uau! Então, para essas pessoas que em todas as sinagogas dizem, bom, menos explicação e menos, vamos terminar, assim podemos comer. Ok, quem rezou sem kavaná precisa voltar a rezar com kavaná. Esse é Maimônides. Quem não conseguir deve ficar uns minutos em silêncio até consegui-lo. Ou seja, o silêncio, de novo, te ajuda a trazer a reza. Vamos ver depois outras ideias. Michael Yosef Berdichevsky era um ideólogo da ala socialista do sionismo. Nada a ver com religião, mas tem alguns textos aí espalhados que tocam o negócio. Ele diz assim, não apenas os seres humanos rezam. Tudo que existe reza. Tudo que existe reza. Tudo, não todos. Tudo que existe, prestem atenção. Em tudo existe uma prece escondida no coração. Um sussurro de oração. Os céus rezam. A terra reza. Toda criatura reza. A criação inteira é uma espécie de reza da existência. Deus reza. Se fosse permitido aos sentidos escutar, toda a alma se afundaria num mar de cânticos e na melancolia da oração. O coração é o resumo da reza. O coração, ou seja, o que a gente consegue sentir, é o resumo da grande reza com R maiúsculo de tudo. A reza é a mãe de tudo que vive e o eco de tudo que vibra. Ana Frank, esse ficou pequeno, desculpem, não cheguei a colocá-lo como devia. O melhor remédio para quem sente medo, ela sabe do que está falando. Ela sim sabe do que está falando. Solidão ou tristeza é sair a um lugar no qual possam estar a sós com o céu, com a natureza e com Deus. Pois só assim sente-se que tudo é exatamente como deve ser. Enquanto que existe a beleza simples da natureza, sei que sempre achar-se-á o consolo para todo o pesar, sejam quais forem as circunstâncias. Então, para ela, a reza é uma experiência, uma atitude, um contexto, um cenário de silêncio e de harmonia com o tudo. Aqui tem várias. Heschel é o grande autor da reza, da experiência da reza. Quem quiser se aprofundar nisto, em paralelo com o nosso curso, eu recomendo especialmente o livro que se chama Man's Quest for God. A busca do ser humano por Deus. Existe um livro que acabou sendo mais famoso depois, que se chama God in Search of Man. Que Deus busca o ser humano. Mas o anterior era este. E aí ele analisa o que acontece com a pessoa que reza. Tem muitas frases maravilhosas. É um filósofo, poeta, místico, tudo ao mesmo tempo. Temos que desculpar que ele fala o tempo todo do ser humano como man. E nessa época não se falava assim. Graças a Deus e à humanidade que evoluiu, agora falamos em pessoa, não homem. Mas na época dele se falava assim. Eu tenho certeza de que ele, na nossa época, não diria nunca mais a palavra man. Mas tudo é God in search of man, man is not alone, man's quest for God, tudo é man. Ok. Não vale a pena calar e abster-se da autoafirmação
para poder escutar a pulsação da admiração, né? Ou seja, se calar, estar em silêncio, deixar de falar de mim, e sentir, escutar a pulsação da admiração. Vivemos à margem do mistério, desperdiçando nossas almas. Afastamos de Deus nossa luz interior, colocando uma barreira de ego. Olhem, para Ele, Deus poderia ver nossa luz interior, mas nós afastamos essa possibilidade porque ocupamos com nosso ego. Ao aceitar conjecturas como dogmas e preconceitos como soluções, ridicularizamos a evidência de viver pelo que é mais do que a vida. Ao aceitar conjecturas como dogmas, ou seja, uma pessoa tem uma pequena ideia e você a torna um dogma, e o preconceito como uma solução, ridiculizamos a evidência de viver pelo que é mais do que a vida. Avançando pelos êxtases de ambição, só despertamos quando somos arrastados pelo perigo ou pela tristeza. Na escuridão buscamos segurança e consolo. Buscamos sentido, buscamos uma oração. Mas há uma entrada voluntária para a reza, maior que o sofrimento e o desespero. A exposição de nossos pensamentos a Deus. Estão vendo que Heschel busca se expor, a ideia dele é, Deus está aí, a ideia é, abra um espaço para entrar em contato com o divino. Se coloque, se exponha e não precise sofrer uma perda, uma angústia, um desespero ou um sofrimento. Simplesmente exponha sua luz ao divino. Sua luz ao divino. Não podemos fazer com que Deus se torne visível a nós, mas podemos tornar-nos visíveis a Deus. Então expomos os nossos pensamentos. Nossa língua é tola, mas nosso coração é sensível. Vemos mais do que podemos dizer. Rezar é perceber a maravilha, é recuperar o assombro, o sentido do mistério que dá vida a tudo, a margem divina em tudo. A reza é nossa humilde resposta à inconcebível surpresa de viver. É tudo que podemos oferecer em troca do mistério pelo qual vivemos. Para ele, viver o mistério, abraçar o mistério, é uma dádiva, é um presente. Marshall Mayer diz algo oposto ao que dizia Maimônides, enfim. Ainda quando não tenhamos a sensação de estarmos concentrados realmente na nossa prece, devemos continuar a rezar, pois o sutil mecanismo de nossa alma também pode se enferrujar se não o ativarmos. É preferível orar com a concentração e a participação necessária, mas quando estiverem ausentes, é melhor seguir orando, pois é a melhor forma de se manter humano. A reza é a atividade que ajuda o homem a sentir-se capaz de lutar por uma sociedade melhor e não sucumbir ao status quo. Ele é aluno do lado social de Heschel. E então, para ele, a reza é agir na sociedade. Mas, basicamente, o que está dizendo ele é que se você não está concentrado, continue rezando. Se um dia não tem vontade, reze de todo modo. Porque é como um músculo. Pratica, em algum momento funciona. Diferente de Maimônides, que diz, não, se você rezou assim, sem Kavaná, espere. Encontre a Kavaná e reze de novo. Ok. Bom, esta é realmente, isto é um pouco mais complexo e menos poético, vou andar. Esse é um professor pessoal meu, esse Schweid que estava antes. Vamos ao finalzinho disto. Rezar é transformar. Ao penetrarem os portões da reza, entrem com o objetivo de sair transformados. Isto é muito importante. Esta Tamar Eldad Eppelbaum tem uma sinagoga em Jerusalém que se chama Tzion. É uma pessoa maravilhosa. Um dia vamos trazer ela aqui, ou por Zoom, ou presencialmente. Uma colega maravilhosa. Bem, entrem com o objetivo de sair transformados. Isto é muito importante. Muitas vezes entramos na sinagoga para encontrar as pessoas, para check,
para fazer o que devemos. Entrem com o objetivo de sair transformados. Quando estiverem numa reza, rezem. Não se inibam diante do texto, ou seja, rezar não necessariamente dizer o texto. Abram nele pontes que os comuniquem com a voz interior. Abrir dentro do texto uma ponte que me comunique com minha voz interior. É um pouco o que falamos antes da Amidá, certo? Que a Amidá está escrita lá, mas podemos fechar o Sidur e escutar a voz interior, ou podemos usar o texto para escutar a voz interior. Meu Deus, esta é uma reza escrita por Dan Blim. Agradeço-te, Espírito vivo e existente, pela minha vida, pela minha alma e meu corpo, pelos meus impulsos e paixões, pelas minhas emoções, pelas minhas palavras e pensamentos. Ajuda-me a compreender que nas minhas virtudes sou único e especial e que nunca houve semelhante, pois se tivesse havido não haveria necessidade da minha existência. Ajuda-me a alcançar a plenitude através de meu caminho pessoal. E por último, Rami Shapiro diz assim como a sinfonia precisa de silêncios para resgatar e elevar a música dentre o ruído, assim nós precisamos de silêncio para resgatar e elevar a verdade dentre as palavras. Ok. É isso, me parece aqui. Opa. Sim. Podemos tirar isso, Nathan. Estamos chegando ao final. E nós vamos introduzir, então, depois de toda essa grande introdução, não quero sair daqui sem introduzir um detalhe central, da reza central de Rosh Hashanah. Assim, na próxima aula, podemos varrer bastantes trechos. A Amidah, eu vou pular agora a estrutura física de como é a reza, supondo que a maioria de vocês a conhecem, mais ou menos, e vamos lembrar que todas as rezas, seja Shacharit, Mincha ou Arvit, qualquer reza da tradição judaica, tem alguma abertura. Se é Shacharit ou Arvit, tem o Shema Israel com bênçãos antes e depois, e tem a Amidah, o momento que estamos todos em pé, em silêncio, certo? E depois tem a finalização, Aleinu, Adonoram, essas coisas. Essa é mais ou menos a estrutura, a grosso modo e rapidinho. Vamos ver isso mais em detalhe da próxima vez. Bem, a Amidah é a reza principal sempre, seja Shabbat, e ela muda na parte do meio. Tem 3 bênçãos no começo e 3 bênçãos no fim que são idênticas. E que isso nos mostra, além de que estamos em pé e em silêncio e que o Rabino anunciou que se trata da Amidah, isso nos mostra que estamos na Amidah. E a parte do meio é a que muda. Na semana tem 16 bênçãos sobre assuntos diferentes. Já vejo aí os rostos dos que rezam conosco todos os dias. No Shabbat tem um grande parágrafo que fala sobre Shabbat. Em Rosh Chodesh, um grande parágrafo de Rosh Chodesh, e assim por diante. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur tem vários assuntos aí. Principalmente, o que temos aí, quem quiser acompanhar, dar uma checada rápida, é a mesma Amidah, seja a noite, primeira noite, segunda noite, primeira manhã, segunda manhã, é basicamente a mesma Amidah. Podem vê-la no Mahzor da Rosh Hashanah, na página 12. Então, 12 e 13 estão as primeiras 2 brachot. A terceira está na página, começa na página 14. E aí é onde estão as novidades, na página 14. Do Mahzor. Aí nós temos, basicamente, quatro assuntos que nós vamos desenvolver mais na próxima aula, junto com outras questões. Vamos falar da Avinu Malkeinu, vamos falar do Shofar, vamos falar dos 3 grandes principais motivos da reza de Musaf. Mas hoje
introduzimos todas as bases, e esta é uma das bases também. Esses 4 motivos são a autossantificação do divino, ובכן יתקדש שמך אדוני אלוהינו, ou seja, que teu nome se autossantifique. De novo, reflexivo. Assim como nós rezamos, nós dizemos a Deus que teu nome se santifique. Não dizemos, santifica teu nome, e não dizemos, eu santifico o teu nome. Dizemos que teu nome se santifique. O que significará isso? Que é nome de Deus e que é santificação e que é autossantificação. Isso vamos desenvolvê-lo, mas a princípio o nome seria a expressão externa do divino. Como é concebido, como aparece, como se revela. E de novo, sempre pensem que não necessariamente estamos falando de um ser separado. Então, se tudo é Deus, onde é que se revela, que se manifesta? Esse é o nome. Como se chama, como se nomeia, como fala, como se ouve. Esse é o nome divino. E como é que se autossantifica? Que é santificar ou consagrar? Grande pergunta. O segundo parágrafo fala do mundo, finalmente. Que exista um temor reverente ao divino que faça com que toda a criação, todos os criados, sejam uma grande unidade. Veyasu Hulam Agudah Achat. Essa é, na minha opinião, a grande sacada, o grande assunto, o grande motivo de Rosh Hashanah e da Amidah. Agora, o que significará que todas as criaturas sintam um temor reverente pelo divino e então se tornem uma grande unidade? Pensem nisso. Esta é a lição de casa para a próxima semana. Ou sintam isso, como sugeriu Ana Frank. Os últimos 2 assuntos são que haja pitchon pela meyachalim lach, ou seja, os que desejam a realização do divino, que tenham alegria, que possam abrir sua boca, que tenham regozijo, felicidade e realização através de Jerusalém. E por último, vem a alegria da justiça compassiva. Uvechem tzadikim iru veismachu. Ou seja, os tzadikim, lembrem sempre que o tzadik, que se traduz como um justo, é uma mistura do piedoso e o justo, o correto e o bondoso, o reto e o compassivo. A tzedakah é a união das duas coisas, que é muito difícil. O correto e o reto nem sempre é bom. E o bom nem sempre é justo. Mas esse é um dos conceitos mais centrais do judaísmo e da liturgia. Então, esse aspecto que fique extasiado. Como ficaria extasiado? O que é um mundo no qual a tzedakah dança? Porque é isso que diz aqui. Veisharim yalozu. Exatamente isso. Hassidim berinai agilu. Os Hassidim, os Yisharim, são sinônimos do mesmo. Hassid, Tzadik, Yashar. E a terra abre sua boca em alegria. A terra. Enfim. Esses são os 4 assuntos centrais da novidade da Amidah de Rosh Hashanah. Tá bom? Autossantificação da revelação divina, do nome divino. 1. 2. A união de toda a criação a partir do temor reverente ao divino. 3. A alegria e o regozijo da bondade. E 4. A alegria e o regozijo, a dança da justiça compassiva. Tá bom? É suficiente para ter que trabalhar.